O tópico que vai ser abordado agora é sobre threads. Então, qual que é a ideia? O que acontece? Thread é para a gente poder trabalhar concorrência entre processos. Nesse primeiro caso aqui, a ideia toda é eu tenho um processo, porém eu tenho muitas atividades para ser executadas. Então eu vou lá e crio dois subprocessos para que cada um execute tarefas diferentes para poder ajudar no processamento. Então com isso, quando eu vou escalonar processos, o sistema operacional entende que eu tenho que rodar dois processos e esses dois vão fazer aquela mesma tarefa. Então, isso é sobre subprocessos. Outro esquema seriam processos independentes. Então, eu crio processos independentes daquele lá inicial para poder executar. Aqui eu tenho subprocessos que vão gerar o resultado de um só. Aqui eu tenho dois subprocessos, então seriam dois processos independentes, diferente da primeira ocasião. O que acontece? Sistema operacional tradicional, o processo tem um único espaço de endereçamento e um único fluxo de controle. É essa a ideia de um processo. Então, eu tenho um espaço de endereçamento, um contexto de hardware e um contexto de software aqui. Esse é meu processo. Quando a gente já fala sobre threads, a gente está falando o seguinte: eu preciso não mais de um fluxo só, pensando naquela situação como se eu tivesse um programa onde eu vou executar sequencialmente aquela instrução. Então, eu faço primeiro o passo 1, depois o passo 2, depois o passo 3 e assim por diante. Porém, muitas vezes eu tenho soluções, situações que eu preciso de mais de um fluxo. Por exemplo, aqui um editor de texto, eu posso estar digitando aqui, eu posso estar um outro thread lendo do disco, o outro thread exibindo as informações lá. Isso tudo está num processo só. Então eu tenho três threads, cada um fazendo uma coisa diferente. No caso, quando a gente fala um processo tradicional, ele é chamado de processo pesado, porque ele tem um contador de programa, um espaço de endereçamento e apenas um thread de controle. É isso que ele vai fazer. O que acontece aqui? Um comparativo, feito por Varralia, ele faz o seguinte: a implementação de um processo normal, o tempo de criação é de 1.700 microsegundos. O tempo de sincronização dele é 200 microsegundos. Quando a gente fala de processo leve, isso daqui a gente já está falando que tem mais threads rodando dentro do processo e coisas assim, então ele vai ajudar. Então o tempo de criação é menor, então não é igual ao mesmo processo aqui onde tudo ele vai fazer lá, ele vai ter vários intervenção de outras coisas aqui para ajudar, porém o tempo de sincronização é maior. Quando a gente compara isso com um thread, o tempo de criação de thread é de 52 microsegundos e a sincronização dele é menor, é 66 microsegundos. Por quê? O thread sincroniza, ele vai estar dentro de um processo. Então, se eu tenho vários threads aqui, a sincronização de todos eles é rápida, porque está todo mundo compartilhando o mesmo espaço de endereçamento e assim por diante. Então, é muito mais simples esse ponto aí. Quando a gente fala de multithread, seria ter mais de um thread. Porque o normal é, cada processo tem um thread de controle só, mesmo você não implementando, isso daí é implementado do próprio sistema. No caso aqui, a gente vai ter mais de um thread. Então, na situação A, eu vou ter um thread para cada processo, isso é o normal. Porém, a gente pode pegar e colocar três threads em um processo só. Então, eu posso fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo para fazer aquele processo, aquilo que eu preciso fazer funcionar. Então, aqui antes eu criava três processos para fazer aquela tarefa. Agora eu posso ter um processo só com três threads dentro que vai executar a mesma ideia das três tarefas que eu teria ali. Esse é o funcionamento do thread, é um exemplo. Então, vamos colocar a animação aqui. Perceba que eu tenho um processo só e um thread rodando. Agora eu estou com um processo e dois threads, Então, observa que os dois threads estão rodando. Deu tempo, agora vamos colocar um processo com três threads. Ó. Então, tá vendo? Ele não é totalmente paralelo, não rodam os três ao mesmo tempo. Ele faz o intercalamento, porém está todo mundo dentro de um processo só. Então, um thread só, ele vai rodar. Se tiver dois threads, então ele roda um, o dois, um, o dois, um, o dois, ele vai intercalando, trabalhando nesse sentido os threads para serem funcionados. Três threads, então ele intercala entre os três. Um, dois, o três, pode ser que comece do 2, começa no 1, então isso daí pode variar. Então, basicamente, quando a gente fala de thread, thread é uma entidade básica de utilização da CPU.
né? Então, ele é conhecido também como processo leve, né? Então, essa a ideia ali de peso leve em si, né? Aparece muitas vezes como LWP. E os processos com múltiplos threads podem realizar mais de uma tarefa de cada vez. Então, os processos são usados para agrupar recursos e os threads são as entidades escalonadas para a execução na CPU. Então, a CPU alterna entre as threads, dando a impressão que elas estão executando em paralelo. Esse daqui seria o caso. Então, eu tenho um processo só e 3 threads. Porém, cada thread ele tem uma pilha de execução, porque eu posso executar algo aqui parar, esse daqui está executando, começou a executar outras coisas, esse daqui está fazendo outras coisas. E eu preciso saber em que ponto ele parou quando ele retornar para fazer a execução. Basicamente, o thread ele compartilha recursos, né? Então, os itens do processo, eu tenho endereçamento, espaço de endereçamento, variáveis globais, os arquivos que estão abertos, os processos filhos e assim por diante. Porém, cada thread tem seu contador de programa, tem seus registradores, tem sua pilha de programa, seu estado atual, porque cada thread precisa dessas informações para saber onde é que ele está parado, a hora que ele voltar a fazer. Então, eles cooperam todos eles para a realização de uma tarefa. Como cada thread pode ter acesso a qualquer endereço de memória, dentro do espaço de endereçamento de um processo, um thread pode ler, escrever ou apagar a pilha de outro thread. Porque não existe proteção, né? Mas é impossível de você fazer essa proteção. Só que o problema todo é o seguinte, não é necessário fazer essa proteção, porque o thread está dentro do processo e ele é do mesmo usuário. Então, eu não estou tendo problema de fazer com que threads de usuários diferentes interfiram dentro de um processo. Então, isso daqui a gente está falando dentro do processo lá e os threads são do mesmo processo. Então, não teria o porquê, né, me preocupar tanto assim com essa parte de segurança nesse ponto. Basicamente, o que a gente tem, então, seria isso daqui. Eu tenho o espaço de endereçamento compartilhado, toda essa bolinha aqui é o meu processo. O contexto de software, cada um tem um, porque cada um faz uma coisa. Contexto de hardware, cada um vai ter um, porém o espaço de endereçamento é compartilhado entre os 3 threads. Então, por isso que ele fica mais rápido para acessar informações um do outro, a sincronização e algo assim. Por que eu vou ter um thread, né? Thread, em múltiplas aplicações, ocorrem múltiplas atividades, então, ao mesmo tempo. Algumas dessas atividades podem bloquear de tempos em tempos, e aí com os threads são mais fáceis de gerenciar os processos, pois elas não possuem recursos próprios. Quem possui é o thread. E o desempenho, quando há uma grande quantidade de entrada e saída, as threads permitem que as atividades se sobreponham. Então, enquanto uma está fazendo entrada e saída, a outra está processando algo que o processo necessita. Paralelismo, nesse caso, acaba sendo real, né? Então, é um paralelismo real em sistemas com múltiplos CPUs, porque eu vou pegar e escalonar. Agora, se eu tenho mais de uma CPU, de uma unidade de processamento, eu consigo colocar um thread rodando em cada uma. Então, eu tenho algo paralelo agora para trabalhar. Basicamente, se a gente pensar em um servidor de arquivo, né, que ele recebe diversas requisições de leitura e escrita, né, e envia resposta e coisas assim. Para melhorar o desempenho, o servidor mantém um cache de arquivos mais recentes para ler isso daí quando é possível. Quando uma requisição é feita para esse servidor, um thread é alocado para o seu processamento. Suponha que um thread seja bloqueado esperando a transferência de um arquivo. Nesse caso, os outros threads podem continuar atendendo às outras requisições. Então, se a gente pensar num navegador web, muitas páginas web têm muitas figuras, imagens para ser mostradas. Para cada imagem, figura ali, o navegador tem que abrir uma conexão separada com o servidor de página e pedir essa figura. Então, eu vou gastar um tempo. Se eu tiver vários threads, esses múltiplos threads, eu posso fazer o quê? Pedir várias imagens ao mesmo tempo e com isso eu vou melhorar o meu desempenho. Basicamente, a imagem seria isso. Vem a conexão, eu tenho um thread que é o despachante aqui e ele vai falar, olha, tem aqui, manda para esse daqui. Chegou mais um? Faz para outro e assim por diante. Então, cada thread aqui operário é o que vai buscar as informações. Esse daqui é o que vai gerenciar, ele vai distribuir quem vai estar pegando o que, trabalhando como. Benefícios disso daí são vários. Então, a capacidade de resposta, eu consigo aplicações iterativas, então o servidor web vai melhorar muito. Compartilhamento de recursos, então como eu tenho o mesmo endereço de memória de recursos, eu consigo pegar também, economizar a realização de chaveamento de thread,
porque aí ele é mais barato, né? Consigo criar e realizar isso daí. A utilização de arquiteturas multiprocessador, então eu tenho basicamente, se eu escalonar uma thread por processador, por CPU, eu vou conseguir ter um paralelismo, eu vou conseguir melhorar esse desempenho. Então, o que vai acontecer? Eu tenho tipos de thread em modo usuário e em modo kernel. Implementadas na modo usuário como uma biblioteca do espaço de usuário. Então, criação e escalonamento são realizados sem o conhecimento do kernel. Então, tem um sistema supervisor, né, que seria uma coleção de procedimentos para gerenciar esse thread. Tem uma tabela de thread para cada processo. Então, cada processo possui sua própria tabela de thread que armazena todas as informações referentes a cada thread que está trabalhando. É isso daqui que ele vai ter. Ó. Então, eu tenho um processo, 3 threads, aí eu tenho um supervisor aqui, um sistema supervisor, e a tabela de threads dele. Aqui no meu núcleo eu tenho a tabela de processos, que é para eu fazer o escalonamento dos processos. Então, quando eu fizer o escalonamento desse processo, aqui dentro tem um supervisor que vai fazer rodar os threads. É isso que ele vai estar alternando ali. Aqui é o exemplo de um sistema, né, trabalhando thread por modo usuário. Então, eu vou analisar aqui. Eu tenho 3 threads e o processo. Então, é escalonado o processo e os 3 threads vão estar executando, né? Então, é o processo que é escalonado, né? Então, o núcleo vai lá, escalona esse processo e está rodando os 3 threads nesse tempo que ele teria para estar trabalhando ali. Que vantagens que eu tenho disso? A alternância de threads no nível do usuário é mais rápida do que a alternância no nível do kernel. Menos chamadas ao kernel são realizadas e aí permite com que cada processo possa ter seu próprio algoritmo de escalonamento. Pode ser implementado em sistemas operacionais que não têm thread, porque isso daí ele escalona o processo. A desvantagem é, se o processo inteiro é bloqueado, se um thread realiza uma chamada bloqueante. Então, ele precisou fazer alguma coisa e bloqueou. Então, ele bloqueia o processo inteiro. A implementação em espaço do usuário também tem outros problemas. Por exemplo, como que eu vou permitir chamada bloqueante se as chamadas ao sistema são bloqueantes e essa chamada vai bloquear todas as threads? Eu preciso mudar a chamada ao sistema para não bloqueante, mas isso implica em alterar o SO. Então, normalmente não é aconselhável. Eu posso verificar antes se uma determinada chamada vai bloquear o thread. Se for bloquear, eu não executo. Então, eu seguro ali. Pode ocorrer page fault, que é o quê? Uma falta de página. Isso nós vamos ver mais para frente, que é gerenciamento de memória. Mas isso pode ocorrer. Então, se um thread causa uma falta de página, o kernel não está sabendo da existência do thread, então ele vai parar todo o processo e buscar essa página, tudo. Se um thread não liberar a CPU voluntariamente, ele executa o quanto quiser. Então, uma thread pode permitir que o processo escalonador do processador ali, não tenha sua vez. Então, ele vai escalonar esses pontos.